Chega a me dar náuseas tamanha hipocrisia que tomou conta do cenário político brasileiro. A manchete do Brasil 247 diz o seguinte: em pleno momento em que o ministro Teori Zavascki faleceu num acidente, em que está se buscando um novo ministro para as investigações na Lava Jato que envolvem o presidente da República, que tem foro privilegiado, estava sendo investigado no Supremo Tribunal Federal e, portanto, seria revelado à população brasileira todo esse processo, em que Temer é o principal beneficiado disso. Moreira Franco também está envolvido em processo de corrupção na Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal é responsável também, porque ele também é presidente do STJ, né, do STE, desculpem, do Supremo Tribunal, Superior Tribunal Eleitoral, está investigando a chapa Temer. Nesse momento de tamanha euforia de tudo mais, os três resolvem se encontrar, bater um papo. Não tem nada na agenda oficial sobre esse encontro, dizer que é um encontro de velhos amigos, como se nada tivesse acontecendo. Simplesmente você tem nessa foto o juiz, Gilmar Mendes, e o réu, Michel Temer, e o suspeito, aliás, o investigado na Lava Jato, Moreira Franco. A notícia do Brasil 247 diz: Temer se reúne com Gilmar e Moreira Franco no Jaburu, bem na cara da população brasileira. E a gente fica se perguntando assim, o que isso, como é que você pode descrever? Sinceramente, eu não sei nem como chamar esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, mas vamos entender. E tudo isso com o apoio de quem diariamente dedicava 24 horas por dia para falar mal dos governos anteriores, né? Que vou citar aqui um exemplo, que é o Vila, o tal professor de história que vivia falando mal do Haddad e que, por exemplo, quando isso aqui não estava na agenda do Michel Temer, no entanto, ele não vê problema nenhum nisso. Aí você vê o princípio seletivo das pessoas de fazer jornalismo. É preciso que você compreenda isso urgentemente, como é que se faz jornalismo no Brasil, como a política e determinados políticos têm atitudes hipócritas. Vamos entender então a questão. Temer se reúne com Gilmar e Moreira Franco no Jaburu. Michel Temer se reúne com dois de seus principais aliados, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o secretário de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, no Palácio do Jaburu na tarde de domingo. O conteúdo do encontro não foi revelado, mas especula-se que a indicação do novo ministro do Supremo e a relatoria da Lava Jato fossem a pauta. Imagine, num momento tão turbulento como esse, para que esses amiguinhos vão se encontrar? Eles vão apertar a mão, fala, e aí, Michel, rapaz, e aí, bora jogar bola, rapaz. Não é bem isso, né? Eles vão tratar com certeza de coisas relevantes ao que está envolvendo todos eles. E o Brasil todo está assistindo isso diante de uma imprensa que fica fazendo maquiagem de informações. Fica adaptando a informação e mostrando para você como é que ela quer que você saiba como é isso. Então a notícia está aqui no Brasil 247, mas o Fantástico também fez um vídeo de 17 segundos somente, para mostrar o encontro entre um juiz, o réu e um outro acusado de corrupção na Lava Jato, que é a investigação que a grande mídia brasileira deu importância tremenda. Eu fico imaginando se fosse o Lula encontrando, se o Sérgio Moro fosse amigo do Lula, e os dois se encontrando, sei lá, na companhia do Vacari, sabe? Ou então do Youssef. Quantos minutos o Fantástico dedicaria a esse vídeo? Fico perguntando se fosse a Dilma encontrando com o Lewandowski, né? Assim, na calada, sem agenda marcada, sem nada. Os dois viajando juntos para passar férias em Portugal. Eu fico me perguntando como a imprensa trataria desse caso, né? Então, vamos entender. No momento, agora em janeiro de 2017, temos a morte do ministro que era relator da Lava Jato, portanto, que ia revelar uma série de processos a delação, aí, autorizava a delação e ia publicar as investigações no Supremo Tribunal Federal, ou seja, de quem tem foro privilegiado, e aparecer isso em todo o Brasil. Uma semana antes, um dia antes disso acontecer, o ministro morre estranhamente. Há uma especulação que tenha sido acidente, outros dizem que não foi acidente. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o pouso, o local, para mostrar que tem algumas coisas assim que podem alimentar a hipótese de não ter sido acidente. Nós vamos fazer isso num próximo vídeo. Mas vamos lá.
Temos um momento em que o ministro Teori Zavascki veio a falecer no dia 19 de janeiro. Hoje é 23. E o encontro aconteceu no domingo, dia 22. Quer dizer, pouco tempo depois, os amiguinhos... meu amigo, vamos falar. E aí, rapaz, eu queria te contar novidade. E aí, como é que tá a Lava Jato? Como é que tá a investigação lá no TSE? Ah, rapaz, tá assim, assim, assado. Mas a gente vai dar um jeito. Eu não sei o que, não se preocupa não. A gente fica imaginando como seria o teor dessa conversa. Antes de aprofundar mais nisso aqui, eu vou falar sobre o Gilmar Mendes. Vou mostrar para vocês que ele realmente é responsável por investigar. Vou mostrar a vocês que o Michel Temer é acusado na Lava Jato, que iria sair informações sobre ele nessa delação, e vou mostrar também a vocês que o Moreira Franco também está envolvido em processo de corrupção. Mas antes disso, eu vou falar sobre o Marco Antônio Villa, né, que para você entender como a imprensa é um puxa-saquismo, é um negócio extraordinário que mostra tamanha hipocrisia do jornalismo e de alguns jornalistas brasileiros. Primeiro vamos entender o que é hipocrisia, para não gerar dúvida. Eu coloquei aqui no Google e está descrito aqui três significados. Substantivo feminino, a hipocrisia. Característica do que é hipócrita: falsidade, dissimulação. Acho que essa aqui é a melhor palavra, dissimulação. É você, para o público, mostrar uma cara e por trás você está fazendo outra. É você ser o juiz que vai julgar um camarada e ter um envolvimento de amizade com ele. É você dizer na imprensa que você defende, que você é contra a corrupção e dizer abertamente que um camarada que é acusado de corrupção não é ladrão, que não está fazendo nada demais e que apoia porque ele fala um português correto. O nome disso é hipocrisia, tá? Segundo definição aqui, que o Google mostrou para mim. Tem também aqui no Wikipedia, mas dessa vez eu vou ficar aqui com o Google mesmo. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Caráter daquilo que carece de sinceridade. Essa definição de hipocrisia, e agora a gente vai entender no exemplo prático o que é hipocrisia, no caso aqui, a hipocrisia sendo praticada pelo Marco Antônio Villa. Para você entender a hipocrisia desse cidadão, você tem que escutar esse áudio aqui que ele publicou em junho de 2016, onde ele cita como principal virtude de Michel Temer, em detrimento da imagem da Dilma, do Lula, do Haddad, que ele passa... fizeram uma entrevista com o Temer, e parece que ele entrevistou o Temer, e aqui ele foi falar sobre a entrevista. A maior parte do tempo, desses 3 minutos e 55 aqui, ele ficou falando mal ainda da Dilma, do Temer e do Haddad. E ele, ao falar do Temer, e você analise, escute esse áudio aqui, por favor, escute antes de falar sobre ele. Faça uma pausa aqui nesse vídeo, escute o áudio, são 3 minutos e 55. E você vai ver que o Marco Antônio Villa, a hipocrisia dele é o seguinte: ele criticava o Haddad pela agenda do Haddad. Lembra? Porque eu olhei na agenda do prefeito e tinha nada. Pois bem, o encontro do Temer não teve nada na agenda. Eu procurei aqui essa notícia, claro que é de junho de 2016. Mas eu procurei hoje, em janeiro de 2017, alguma coisa sobre a agenda do Temer, nem uma palavra do Marco Antônio Villa. O que é isso? Aí você demonstra para a sociedade que você se importa com a agenda do político, que o político tem que trabalhar, que não sei o que lá, e aqui nesse áudio ele está falando que o Haddad ia embora às 5 da tarde, 4 da tarde, e o Temer fica até 2 da manhã. Mas ele não mencionou nada sobre esse encontro não estar agendado. Ou seja, ele criticou a agenda do Haddad, porque um dia... Você tem que entender isso aqui, O Haddad fez uma pegadinha nele. Então, o que aconteceu? O Haddad pegou a agenda do governador, que só diz assim, encontros de manhã, não sei o quê, aí o resto da tarde livre. Aí, quando foi no jornal, o Marco Antônio Villa sentou o cacete no Haddad, chamando de vagabundo, que no trabalho, não sei o que lá, olha lá a agenda, não tem nada. Esse mesmo comportamento e preocupação, ele não teve agora com o Temer, que também não colocou lá na agenda dele, que ele fez um encontrinho lá, não tem encontro oficial nem nada. Tá? Então, o nome disso, o que é? Hipocrisia. Outra coisa, combate à corrupção. Não sei o que, o Temer tá livre, não é ladrão. Bem no final do vídeo ele fala. O Temer, minha gente, é acusado pelo Marcelo Odebrecht de receber propina. Propina, o nome do negócio é propina. Quem recebe propina é o quê? Pronto, um chocolate para quem adivinhar. Propina da Odebrecht no processo da Lava Jato. Está sendo defendido aqui pelo Marco Antônio Villa.
aqui no site da Jovem Pan, que eu vou deixar aqui para vocês. Então, vocês vão ver outras coisas, a grande preocupação dele, por exemplo, não importa o que o governo faça, o importante é que fale português bonito. Eu quero um presidente que fale português bonito, mesmo que ele saqueie o país e faça um processo de entreguismo. Para mim, o que importa é falar bonito, falar português bonito. Essa é a grande preocupação do Marco Antônio Villa. Por que eu estou falando isso aqui? É para que você entenda, para que você escolha melhor com quem vai colocar informações na sua cabeça. Tá? E com isso, a Jovem Pan contribui bastante com esse tipo de gente que tem discurso hipócrita. Analise muito bem na hora de você adquirir informações. Por outro lado, aqui no portal GGN, demitido da Veja, Marco Antônio Villa dá consultoria informal a Temer. Quer dizer, os princípios que o Marco Antônio Villa fala, princípio de moralidade, disso tudo, só vale para aqueles que ele escolhe como inimigo. E o que ele escolhe como inimigo é através de um sistema de ideologia partidária, ideologia econômica, que no caso é quem ele considera de esquerda. No entanto, ele é uma babação de ovo, uma puxação de saco com Michel Temer, que é acusado de diversos processos de corrupção. Ele não vê nenhum problema de moralidade nem nada. O nome disso é o quê, minha gente? Tá aqui, ó. Definição do Google. O nome disso chama-se hipocrisia. E eu só citei aqui o exemplo do Marco Antônio Villa, mas isso aqui você pode aplicar também ao Fantástico, que dedica 15 minutos de investigação quando é alguma coisa apontando Lula, Dilma. Mas aqui são 17 segundos para falar desse encontrinho aqui com o Temer. Aí você pode dizer, mas o que ele falaria? Bom, você pode fazer uma reportagem completa, amigo. Eu vou dar uma dica aqui pro Fantástico. Olha, faça uma reportagem completa como eu estou fazendo aqui, como o Morpheus está fazendo, como o Oráculo está fazendo aqui no Notícias Comentadas. Mostre todo o contexto, que é o que a gente está fazendo. Mostre que o Gilmar Mendes é responsável por julgar a chapa Dilma Temer, que pode tirar o presidente da República. No entanto, eles estão se encontrando e, sei lá, conversando. Não estão falando sobre a infância, com certeza. Com certeza não. E aí, lembra daquele dia que tu caíste de bicicleta? Ah, eu lembrei, foi mesmo, me arranhei, não sei o que, não teve isso. Com certeza não. Não foi para isso que se encontraram. Num momento como esse. Então, o Fantástico poderia, assim, fazer uma reportagem de 15 minutos, como que eu estou fazendo aqui, já tenho 12 minutos. Só uma dica, compartilhe, quem sabe isso chega no Fantástico e a gente consiga também desvendar a hipocrisia da Rede Globo aqui através na figura do Fantástico, dessa vez aqui no Fantástico, assim como Marco Antônio Villa e assim por diante. Tá? Temos aqui então o seguinte, um juiz, vamos continuar aqui com a nossa reportagem, vamos dizer o seguinte, um juiz e um réu viajam juntos no mesmo avião para participar de uma solenidade em Portugal. Chegando lá, o juiz disse, não vou não, eu vou aqui passar férias. Então ele praticamente pegou carona no avião do amiguinho Michel Temer para ir passar férias em Portugal. Tem problema nisso? Não, é complicado, porque assim, é aquela questão da hipocrisia, valor moral, todo aquele processo que essa turma vem para a televisão e vem falar e corrupção e não sei o que para parar, a gente precisa limpar o Brasil e não sei o que. E, no entanto, é uma briguinha assim, sabe? Parece novela. O camarada para dar entrevista para a Globo, inclusive o próprio Gilmar Mendes, ele prega moralidade. É porque o governo do PT fez isso e não sei o que, descarado. No entanto, ele está viajando, ele tem amiguinho com o investigado por ele. Então, há de se refletir sobre isso. Não bastasse isso, os dois resolvem se encontrar para bater um papo no final de semana, num momento tão turbulento como esse. Gilmar não vê urgência na Lava Jato e defende relator indicado por Temer. Gilmar Mendes foi capaz de dizer que não tem urgência em Lava Jato, que é um negócio que derrubou a presidente passada, presidente Dilma. Agora não tem mais urgência. Já cumpriu seu papel, não tem urgência. Não tem importância. O relator que vai ser indicado pelo presidente Michel Temer, né, o Gilmar Mendes está defendendo que esse cara seja realmente o relator da Lava Jato no Supremo. Aí quer dizer, você tem um juiz que julga o amiguinho e depois você vai ter um relator da Lava Jato no Supremo que vai relatar o amiguinho.
O nome disso, minha gente, é hipocrisia. Está aqui a definição. Depois me ajudem a buscar um título melhor para esse vídeo, que eu não sei realmente dar nojo. Então me ajudem, façam uma sugestão aí de nome para esse vídeo aqui, que eu vou colocar esse primeiro, mas depois vocês me ajudem, tá? O Brasil à mercê da hipocrisia, coloquei. Gilmar Mendes diz que chapa Dilma será julgada no primeiro semestre. Aqui vocês vão entender que o presidente do TSE, Gilmar Mendes, é o responsável por julgar a chapa Dilma Temer. Então ele pode afastar o presidente da República num processo de corrupção movido aqui pelo PSDB, que hoje integra, que é amiguinho também do Temer. Então o PSDB tá tipo assim, olha, Temer, te orienta, te mantém na linha, porque senão a gente te tira do governo. Aí você vê, o PSDB é amiguinho do Gilmar, o Gilmar é amiguinho de Temer, e Temer governa junto com o PSDB. Percebe que tem alguma coisa aqui que não está batendo? A próxima notícia diz, Gilmar Mendes quer que Temer escolha o relator da Lava Jato. Junte os pontos, minha gente. Por que o Gilmar Mendes está fazendo campanha para que o Temer escolha o relator da Lava Jato? Jornal do Brasil, publicado aqui no dia 21 de janeiro. Ministro Gilmar Mendes, do STF, defende que o futuro relator da Lava Jato seja o ministro que será nomeado pelo Michel Temer num prazo de 30 dias como substituto de Teori Zavascki, morto no acidente aéreo. Por que Gilmar Mendes defende que o relator da Lava Jato seja escolhido pelo principal atingido pela investigação da Lava Jato? É para ficar que nem ele, no caso? Relator da Lava Jato, amiguinho do acusado. Ministro, aliás, juiz do Supremo Tribunal, Superior Tribunal Eleitoral, amiguinho do investigado. Aí você vê se isso não é hipocrisia. Quando nós sabemos que Marcelo Odebrecht confirma propina para Temer, isso aqui na Lava Jato. Além disso, o processo também corre no Superior Tribunal Eleitoral, Superior, Supremo, depois eu vejo isso. Delator cita Moreira Franco, o Angorá em negócio de aeroporto, também com foro privilegiado, citado na Lava Jato, investigado na Lava Jato, seria denunciado agora pelo ministro Teori Zavascki. A indicação de um relator da Lava Jato no STF também beneficia Moreira Franco. Temer indicará novo ministro o mais rapidamente possível, diz Moreira Franco, no dia 19 de janeiro. Tá? E por último aqui, investigações contra Moreira Franco são ampliadas para a Lava Jato, notícia publicada em novembro de 2016. Conversa apreendida no celular, Moreira Franco, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, na ocasião ocupava a Secretaria de Aviação Civil. Os empresários reclamavam que, mais uma vez, Moreira Franco defendia os interesses da concorrente da Odebrecht. Aqui está listado o processo onde ele teve seus benefícios também. Então, nós temos o encontro de 3 pessoas que, normalmente, por valores morais, não deveriam estar se encontrando, que é o juiz e 2 investigados. Me digam como é o nome que a gente dá para isso. Me digam, me expliquem, me ajude a entender o momento atual que vive a política brasileira. Me ajude a entender quem apoia esse tipo de comportamento, quem não critica, quem se cala. Me ajude a entender a imprensa que não revela isso, que maqueia as informações, que faz você acreditar que está tudo bem, não esquenta não, deixa para lá. Porque enquanto a gente não entender isso, as pessoas vão continuar colocando a camisa da CBF, indo para a rua, cantando o hino nacional, como verdadeiros abestados, poderia dizer. Manipulados, sem entender o que realmente está por trás desse movimento. Verdadeiros zumbis que foram para a rua achando que estavam defendendo o Brasil, ao colaborar com uma campanha para destituir uma presidente que não foi acusada por nada, não tem nenhum crime comprovado contra Dilma, foi afastada para entrar essa turma aqui no poder. E você que foi para a rua fazer isso, você também é responsável por esse momento que o Brasil vive, momento de hipocrisia política, né? Seria no mínimo de se esperar que você se envolvesse novamente na questão para tentar consertar a cagada que vocês fizeram. Tudo bem? Deixe o seu comentário,
Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias Comentadas e compartilhar nossos vídeos. A gente precisa de um povo que reflita um pouco mais sobre o comportamento político que nós temos no Brasil, para que a situação econômica do país possa melhorar de fato. Nós precisamos de pessoas, cidadãos mais conscientes e menos manipulados. Nós precisamos de menos zumbis e mais cidadãos que exerçam seu papel de cidadania, que entendam o que de fato é uma sociedade e assumam a responsabilidade de viver numa sociedade. Um grande abraço e a gente se encontra então no próximo vídeo. Não esqueça de colocar seu comentário. Até lá!